Estamos de volta com Política Cruzada. Hoje nós estamos discutindo a pesquisa eleitoral TV Paranaíba Ibope, feita entre os dias 13 e 16 e divulgada nessa semana que passou. TV Paranaíba, por meio do Jornal Paranaíba, trouxe todos os dias, inclusive o Jornal Correio também repercutiu essa notícia, né, essas informações. César é um dos nossos convidados, César Honório é coordenador de conteúdos, assina a coluna Frente e Verso do Jornal Correio, e também o Leandro Grupo, que é consultor político. E eu quero já partir para a gente ganhar tempo. Dos cenários de segundo turno, eu não vou ficar citando o número aqui não, porque está na tela aí, os nossos debatedores já conhecem. Gilmar Machado e Alexandre, o Gilmar perde para o Alexandre por 39 a 24. Um segundo cenário de Gilmar e Leonídio, o Gilmar perde para o Leonídio por 47 a 21. É algo que chama muita atenção. E o Odelma, em todos os cenários, ganha com tranquilidade, com facilidade. Eu pergunto a vocês, Gilmar, numa condição dessa, de perder para o Alexandre, também, além de perder para o Odelma, perder para o Alexandre, perder para o Leonídio, de quem é a culpa? Eu vou começar com você, Leandro. De quem é a culpa de tudo isso? Só dele ou ele pode atribuir isso a mais alguém? Pergunta difícil essa. A pergunta é fácil demais, é simplesmente dele. A culpa é dele mesmo, porque foi ele que escolheu os seus assessorados, foi ele que montou o governo, foi ele, é lógico que com mais pessoas, porque ele faz parte de um grupo, né? Apesar de que é aquilo, o fracasso é órfão. Então tenha certeza que ao final do mandato todo mundo vai falar, como a gente já está falando, do Gilmar, mas ele representa um grupo e ele montou tudo isso dentro de um grupo. Mas é o nome dele que está em jogo. Tá em jogo, e desde o início do mandato é ele que está em jogo. Então o fracasso é órfão, é ele que montou o secretariado, foi ele quem coordenou as alianças de eleição. Então a culpa única e exclusiva é dele, inclusive de não dar marca, de não dar prioridades numa gestão. É lógico, todos os prefeitos têm enfrentado nesse mandato que começou em 2013, dificuldades econômicas, né? O cenário econômico já há algum tempo não é aquela bonança como viveu anteriormente, como viveu, por exemplo, o Adelmo Leão, quando tinha muitos programas do governo federal, recursos, muitos. Então, mas todos vivenciaram isso, todos os prefeitos desse mandato vivenciaram isso. Mas cabe ao prefeito delimitar dentro dos recursos disponíveis qual é a marca que ele vai deixar, qual é a narrativa e trabalhar a comunicação sem arrogância, principalmente em momentos de dificuldade. Não adianta ser arrogante, não adianta ter uma visão de militância cega, que acha que o que ele está fazendo é excelente e os críticos estão criticando porque não querem ver o crescimento da cidade. Isso não existe, a oposição faz a parte dela, como se fosse o PT também faria. Então cabe ao gestor, também, né? Lógico, cabe ao gestor oferecer a narrativa, oferecer qual é a marca da gestão. E o problema aí, o culpado, como você quer colocar, é somente ele. Eu pergunto, não estou querendo colocar, mas eu pergunto porque é algo que chama a atenção. Como os números podem ser tão ruins assim? Aí é aquilo que a gente falou antes, né? Sérios problemas de gestão e de conjuntura estadual e nacional, mas muitos problemas também até de comunicação. Mas assim, não tem dúvida, seja na iniciativa privada ou na pública, a responsabilidade sempre vai ser do gestor. Tanto quando a coisa é ruim, quanto boa, né? Se tivesse um governo superavaliado, é o prefeito, ou o governador, ou o presidente. Então, agora, me perguntaram, depois da divulgação da pesquisa Ibope, se nesse cenário, onde o Gilmar, num eventual segundo turno, é claro que a gente tem que relativizar, nesse momento está muito longe da eleição, mas me perguntaram, mas será que o Gilmar realmente vai ser candidato, o prefeito Gilmar Machado vai ser candidato com um posicionamento tão ruim numa pesquisa dessa? A minha visão é a seguinte, primeiro, essa é uma situação de momento, ainda, né, em política tudo é possível. Segundo, o prefeito Gilmar está numa situação que ele terá que ser necessariamente candidato, é meio que uma obrigação, porque se ele não for candidato, nós vamos ter uma eleição com todos os candidatos atacando ele e sem ele ter um espaço para se defender. Então, ele obrigatoriamente tem que se candidatar para, no mínimo, na pior das hipóteses, tentar, durante a campanha eleitoral, mostrar o que ele fez de bom, já que ele não conseguiu mostrar isso durante o mandato.
né? Fica claro na pesquisa que ele não conseguiu, ele não fez só coisa ruim, ele também fez coisas boas, mas ele não conseguiu mostrar isso porque o eleitor não tem essa percepção. Do que ele fez de bom que você poderia citar? Diga aí, um exemplo. Bom, eu acho que na área de educação houveram alguns avanços. Na área de transporte também tiveram alguns avanços. Na área de desenvolvimento social. Não conseguiu foi mostrar. Eu acho que a percepção é que ficou ruim. Eu não estou dizendo que a insatisfação seria muito diferente, mas seria diferente. Eu acho que faltou uma capacidade de mostrar também as coisas boas. E não dá para atribuir, como eu já ouvi de gente ligada ao PT, que é porque a mídia não quis mostrar. O papel de mostrar é da administração, de um jeito ou de outro. Até porque você mostra ou por meio da cobertura jornalística ou por meio do material institucional da prefeitura. Tem recurso para isso alocado no orçamento, né? Então, responsabilizar a mídia, como os petistas gostam de dizer, a mídia golpista, realmente isso é um discurso de vitimização que não encontra respaldo na realidade. O Leandro quer fazer uma colocação. Não, muito interessante isso que o César falou. Por exemplo, dado, é lógico que, como eu falei, pesquisa é o reflexo do momento, mas o principal é a tendência. Eles têm, né, apesar da gente estar discutindo sobre números agora, mas o mandato, o governo vai medindo isso também. Então ele tem essa realidade para ele já há algum tempo e pelo visto não modificou nada. Agora, a grande questão que eu queria colocar em relação a essa candidatura para defender os pontos, e é correto essa análise. Só que, a partir dessa eleição, os publicitários perderam aquela famosa bala de prata, que era o seguinte: não, deixa o mandato do jeito que tiver, e o importante é a gente aglutinar o máximo de partido, a gente vai ter 15 minutos no programa eleitoral, ou 20, ou quase os 30, como era antes, e lá a gente vai mostrar tudo e reverte. Alguns conseguiam fazer isso. Hoje isso é impossível, porque o período eleitoral encurtou de 90 para 45 dias, o período de propaganda na televisão encurtou e a propaganda na televisão também encurtou. Então cada candidato vai ter, a depender da quantidade de candidatos, mas em volta de 3, 4 minutos. Em 3, 4 minutos, nos 30 dias de campanha, basicamente vão ser 35 na televisão, ele não vai conseguir reverter a rejeição como alguns publicitários colocavam antes. Então é mais um dado a ser pensado no caso de sair ou não o candidato dentro desse quadro. O erro da comunicação que você citou e isso que você acabou de apontar me faz trazer aqui o número da aceitação, que na verdade a gente trata como rejeição do candidato, né? Vamos lá, aos nomes. Alexandre Andrade, 22% dos entrevistados disseram que não votariam nele de jeito nenhum. No caso do Gilberto Cunha, 24% disseram que não votam de jeito nenhum. No caso do prefeito Gilmar Machado, 72% dos ouvidos disseram que não votaria nele de jeito nenhum. Leonilde Bolsas, 34% e Odelmo, 13%. Essa rejeição dele de 72% é atribuído a isso também, que você citou anteriormente, de não ter conseguido comunicar, embora tenha conseguido fazer algumas coisas em pastas específicas. Eu vou citar a habitação, que é uma das áreas que nós vamos comentar daqui a pouco, que é lembrado como algo bom. Só na também região oeste, 6.800 casas e apartamentos agora para serem entregues até outubro. De novo, a gestão do prefeito Gilmar Machado não conseguiu mostrar o que fez de bom. E o que faz-se de ruim aparece, não tem jeito. E é papel, inclusive, da imprensa mostrar o que aparece, né? O político gosta de dizer que, mas quando é para falar mal, aí vocês colocam em letra garrafal. Quando é para falar bem, aí sai pequenininho. Na verdade, fazer bem feito é uma obrigação. É uma obrigação do político, é uma obrigação de todo profissional, né? A notícia é quando faz mal feito ou deixa de fazer o que prometeu. Então, agora, se está fazendo bem e mesmo sendo uma obrigação, cabe ao mandato dar visibilidade para isso, o que não aconteceu, e a rejeição mostra aí, e aí o Leandro pode falar melhor do que eu, trabalhar a rejeição é ainda mais complicado. Pegar um candidato com pouca rejeição e ajudar ele a crescer, mesmo que ele tenha intenção de voto pequena, é mais fácil do que reverter uma rejeição desse tamanho? Claro, a rejeição é algo que limita o potencial de crescimento. Agora, você tem que entender o porquê da rejeição, né? Você citou aí 2 nomes que têm uma rejeição um pouco alta, não tanto quanto a do prefeito, que é altíssima, mas
às vezes, a gente não tem esse dado, mas às vezes o motivo da rejeição é porque o eleitor não o conhece. Então ele rejeita, não sei quem é essa pessoa e nesse aqui eu não votaria. Então a questão dos motivos é fundamental. Agora, em relação ao Gilmar, de novo, essa rejeição é fruto dos erros que ele vem cometendo ao longo desses 4 anos. Então o eleitor, como o César citou, não sei se foi nessa expectativa, mas tomou quase asco. Até o que ele faz hoje, uma publicidade hoje que a propaganda, que a prefeitura faz, volta como um bumerangue. Porque ele está vendo o dia a dia dele, o buraco na rua, a fila na UAI, a falta de remédio, enfim, os problemas que a cidade tem. E aí, ainda que tenha alguma publicidade para tentar convencer que aquilo é bom, o eleitor hoje entende até como um dinheiro jogado fora, entende como algo negativo que estão tentando engambelar, enganar ele. Eu vou citar um exemplo prático de uma coisa que é boa e que se torna ruim. O kit escolar. O prefeito Gilmar Machado falou, e é verdade, que a gestão dele melhorou o kit escolar do que era antes. Quantidade de itens, a qualidade dos itens. O uniforme, sandália, só sapato, que a entrega, sistematicamente, ano a ano, com atraso, né? E aí, com sucessivas promessas, vamos entregar a partir de tal data e essa data não ser cumprida, você consegue pegar uma coisa que é positiva e se tornar negativa. E isso é problema de comunicação, de mostrar também, dar visibilidade ao que faz e da forma como faz. Então, esse tipo de erro é imperdoável, porque até o que é bom, o que foi positivo, que melhorou, acaba tendo um viés negativo. O pai ainda tendo que comprar alguma coisa para o filho estudar até a chegada do kit, aí isso já vira... Eu vou te dar um presente, Rick. Vai chegar na sua casa uma caixa de vinhos na semana que vem. Aí chega semana que vem, não acontece, chega na outra também não acontece, passou-se um mês... Você já está com raiva de mim, do presente, porque você já fez planos, você já marcou um jantar. Já convidei amigos. Não chegou o presente. Então, a hora que chega, aquilo ali já fala assim, né? Aí você vai falar mal do vinho, que não era tão bom quanto você esperava. Vamos seguir aqui, porque eu tenho uma sonora do prefeito para chamar. Vamos para a avaliação de governo. 64% avaliaram a administração do prefeito Gilmar Machado como ruim ou péssima. E como ótimo ou boa, 12%. A aprovação do governo, que aí está ligado diretamente à figura do prefeito, 80% dos ouvidos dos entrevistados reprovaram, 17% aprovaram. Agora, deixa eu aproveitar e fazer o geral aqui, com relação à nota dada ao prefeito Gilmar Machado, foi 3,3, é uma nota considerada muito baixa, né? E aí, quando se pergunta na mudança de rumos do governo, 41% quer uma mudança total, quer que mude tudo e não deixe nada para trás. Para a gente complementar isso aqui, vocês já respondem, nós conversamos com o prefeito Gilmar Machado durante um evento em que ele falou da homologação do concurso do SAMU aqui em Uberlândia, ele comentou. Vamos acompanhar. A pesquisa, ela retrata momentos e eu, pessoalmente, ainda não teve as convenções partidárias, então eleições eu vou tratar quando nós tivermos o processo eleitoral definido, né, que é exatamente no mês de julho. Então, enquanto isso, as pesquisas elas estão colocadas e elas refletem momentos e eu, particularmente, não tenho, né, não discuto pesquisa, né, eu realmente continuo trabalhando. Nós temos um objetivo, e o nosso objetivo é exatamente entregar, né, o SAMU, entregar, né, a Guarda Municipal, fazer o nosso trabalho. Nós vivemos realmente num processo democrático, estamos vivendo agora realmente um momento de tensão, né, em que se quer romper o processo da democracia, mas eu pessoalmente entendo que nós vamos conseguir superar essas questões e que as pessoas consigam discutir as coisas dentro dos seus processos corretos. Eu pessoalmente sempre respeitei os resultados, né? Tem gente que só aceita o resultado quando ganha, né? Eu não sou assim, né? Se a população me deu 4 anos, eu vou completar os 4 anos. Se ela não me quiser nos outros 4 anos, eu saberei respeitar, coisa que algumas pessoas têm dificuldade. Bom, César, você como o analista das falas, das intenções, das desculpas, das justificativas, o que você me fala?
Não, acho que o prefeito não tinha muito o que falar mesmo. Acho que, né, e esse é o discurso de quem está atrás nas pesquisas, que reflete o momento. Acho que o argumento... Que aceita os números. Ele teve até um ato falho, que não contesta e tal, mas assim... Mas o que eu acho é que ele sabe que é muito difícil reverter. Agora, eu vou colocar um viés positivo na divulgação dessa pesquisa nesse momento para o prefeito Gilmar Machado. É que... primeiro, eu já disse antes que ele inevitavelmente tem que ser candidato, porque senão ele não vai ter um espaço para tentar mostrar o que ele fez de bom, além de ficar tomando porrada de todo mundo, né, e não ter um espaço para contestar e mostrar o que ele fez de diferente, de bom durante a gestão dele. Segundo, é que ele vai sair de um patamar muito baixo. Né? Então, se tiver alguma... Eu falo, me arruma uma coisa positiva numa pesquisa onde tem um com 69 e o outro com 10. É que ele larga num patamar muito baixo, ou seja, ele só pode melhorar. Pior do que está, pior do que está não vai ficar. Ou seja, se ele conseguir, mesmo perdendo a eleição lá em outubro, chegar lá com 20%, dobrar a intenção de voto, 25%, não é uma vitória, óbvio, perdeu a eleição, mas pelo menos ele sai... uma perspectiva de tentar outra disputa. Menos mal, vamos dizer assim. Não sei se o Leandro concorda. O Tiririca falou que o pior que tá não ficava, né? E ficou. Então não sei se é bem assim, não. Mas os números que falam diretamente da... Então, a gente tem um dado que é o seguinte: uma avaliação negativa superior a 60%, um gestor com avaliação negativa superior a 60%, tem 80% de chance de não se reeleger. Ou não fazer um sucessor, especialmente não se reeleger. Isso é estatístico, estatístico, calculado no histórico. Então, acima de 60%, ele tem 20% de chance de se reeleger. Então ele tem que conseguir abaixar esse índice até o início da campanha. Ele precisa primeiro trabalhar lá a rejeição dele para depois vir aqui, para depois dar sequência, nesse caminho. As pesquisas assim, tem duas pesquisas, dois métodos diferentes, a quantitativa e a qualitativa. Quantitativa são esses dados que a gente está falando aqui, dos números, X%, tantos por cento. A qualitativa é o porquê. Então, o que ele tem que medir, com certeza ele já deve ter isso em mãos, já há algum tempo, inclusive. Aí o nosso espanto, como analista e eu que trabalho na área, é de não ter engendrado ações para reverter essa rejeição. Rejeita, mesmo avalia medindo mal. isso mês a mês, como ele provavelmente vem. Por que é mal avaliado? Será que esse discurso de colocar a oposição como culpado de tudo, desde o primeiro ano até hoje, como a gente ouviu aí na sonora, no áudio dele, até hoje isso cola? Creio que em qualitativo eles já veem que não. Tá certo. Agora sim a gente encerra esse bloco, é o tempo para uma água e a gente já está voltando.